Paz do eterno Deus com todos que vê esse vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é José Fernandes. Tenho um canal no YouTube, qual eu dei o nome de Meus Relatos Vividos na CCB, a seita a qual eu frequentei. Lá eu fui porteiro, músico, e vi muitas coisas e relato o que eu vi, ouvi e passei naquela seita. E quem quiser provar o contrário, me procura. E tudo que eu falei foi o que eu vi. E nesse vídeo eu quero falar um pouco, não sobre a seita CCB, mas nesse mundo religioso geral, evangélicos, religiosos, né? Para mim é tudo uma coisa só, onde o objetivo é manipular os mais simples de entendimento, sustentar os mais, digamos assim, instruídos. Então, todo mundo sabe do acontecido que teve no estado de Goiás, né? Aquele rapaz, o Lázaro Barbosa, seria Aquiles que fala. E eu vendo uma entrevista da esposa do Lázaro com um repórter, eu esqueci o nome do repórter. Foi uma entrevista muito longa, 2 horas de entrevista. E eu ouvi toda essa entrevista. Onde ela contou detalhes da vida dele, quem era ele, como pai, como esposo, como amigos. E essa entrevista foi com várias pessoas, com a mulher, com patrões, com pessoas que ele convivia, com várias pessoas. E até aí, né, apesar dele ter tido um crime que já tinha pagado, cometeu lá pra Bahia, mas até aí as pessoas que ele conviveu esse tempo todo, ele todo mundo falava que ele era uma pessoa super de boa, tranquilo, né, honesta. Era um caba muito sofrido, segundo a esposa contou, né? Sofreu muitas decepções na vida, na infância, com a família. A mãe dele era uma prostituta, o pai bêbado, enfim. Ele sofreu muito, mas isso não é o caso, isso não justifica nada do que ele fez, né? O que eu quero dizer é que as pessoas, muitas das vezes, julgam sem saber de nada, né? A gente vê que o rapaz era um rapaz que tinha necessidade de um cuidado especial, um tratamento psicológico, psiquiatra. Enfim, um assunto que eu achei muito interessante, que a esposa dele relata nessa entrevista, que eles moravam do aluguel uns dias ele estava empregado, outros dias ele estava desempregado, e a mãe dele e o padrasto até ajudavam eles a pagar aluguel, quando estava desempregado, e era um cara que tinha muita fé em Deus e que levava a vida assim, os tombos e os barrancos, como todos, sabe, a vida de quem trabalha na diária, né, clandestino. E por causa do passado dele, ele trabalhava ele não registrava carteira, ele trabalhava na diária. Então, um rapaz lá que ele trabalhou relatou que ele trabalhava numa fazenda, terminou o serviço ali, e o outro fazendeiro vizinho gostou muito dele, que ele era muito trabalhador e queria ele para trabalhar na outra fazenda. Só que o outro vizinho só queria se registrasse a carteira dele. Ele tentou trabalhar, mas deu até nome errado. Enfim, vivia escondendo o passado, né? Mas o que achei interessante foi que a esposa disse que ele era uma boa pessoa, um bom pai, um bom esposo, nunca agrediu ela em nada, nem fia, e honrava seus compromissos e era uma pessoa de fé, né? Nas religiões. A mãe dela
dele era de outras religiões, né? Dessas religiões, não sei se era Ubanda ou Umbanda ou Candomblé, eu sei que queimava vela, essas religiões. Não estou aqui falando mal de religião de ninguém. Estou aqui falando das incoerências das religiões, né? A incoerência dos membros que frequentam essas religiões. E ele frequentava a igreja evangélica. E no momento da entrevista, a esposa do Lázaro Barbosa falou que na quando as coisas estavam ruins na vida deles, eles corriam para essas igrejas evangélicas e ela disse que Deus tinha feito uma promessa na vida dele, né? Que ia justificar ele, que blá blá blá, e que ele ia passar por um momento difícil e como ninguém dá nada mais por ele, Deus ia levantar ele, ia fazer uma obra, ia exaltar aquelas coisas tudo. E o que me leva a entender que essa igreja que eles frequentavam tem grande possibilidade de ser a CCB. Por quê? Porque nas outras igrejas evangélicas, Assembleia, todas elas, Deus é amor, essas igrejas, eles não falam diretamente que é Deus que está falando ali do púlpito. Eles falam Jesus ou o Espírito Santo. Só a única igreja que tem esse costume de dizer que Deus está mandando falar, que Deus está falando com a pessoa, é a CCB. E na entrevista ela disse que Deus tinha falado com Lázaro que ia fazer essas coisas na vida dele. Então, não estou afirmando, né? Só pelas características do que ela falou, tem grande possibilidade, vamos dizer assim, 99% de ser a CCB. Porque é a única igreja que fala que Deus, naquela hora, desce do céu ali e fala diretamente com a pessoa. Então, e essas profecias não cumpriu. Mais uma característica de CCB que não cumpre, né? Prego lá não cumpre na vida de ninguém e desculpa quem ouve. Por quê? Sendo na CCB ou não, foi uma mentira, né? Que todo mundo sabe a história do Lázaro. Que não teve exaltação nenhuma, né? Fez vítimas. E todo mundo sabe o fim dele, né? Executaram ele. Eliminaram ele. Cadê a profecia dos Deus dos evangélicos na vida do Lázaro Barbosa? É mais uma prova que esse Deus, que esses evangélicos pregam, que essas igrejas pentecostais, que pregam na revelação, segundo eles, é uma grande ilusão, é uma grande hipocrisia, é uma grande mentira, é um grande falso profeta. Todas elas que pregam por revelação. É lógico que tem igreja bíblica, né, que prega realmente o evangelho. Não estou falando com esses. Esses pregam o texto que está ali escrito, né? Tem vários fundamentos. Para quem acredita e quer crer na Bíblia, procure uma igreja evangélica dessa, uma igreja bíblica. Mas essas, como é a CCB, Assembleia de Deus, essas pentecostais que diz que recebe revelação, que é por inspiração, por revelação, é mentira. Cadê? Se fosse verdade, tinha cumprido na vida do Lázaro. O cara, querendo ou não, é uma vítima desse mundo que nós vivemos. Uma vítima, um cara que procurou, batalhou, lutou para viver dignamente. Cadê que não cumpriu nada na vida dele? Mais uma prova que essas igrejas evangélicas prega mentira. Não tem revelação de Deus nenhuma. E quem garante que o que levou o Lázaro a fazer tudo isso não foi uma grande decepção de umas promessas dessa que não cumpriu na vida dele? Ele depositou suas expectativas umas promessas dessa e nada se cumpriu. Ou uma grande decepção num membro de uma igreja dessa. Porque a CCB ou é do jeito que ele quer ou ele espanca, critica, calunia. Tem uma grande possibilidade da revolta daquele homem, né, ter sido essas falsas profecias diabólicas. Então,
Quem quiser ver essa reportagem, pesquisa aí no YouTube, nas redes sociais, que vocês vão ver. E mais, eu acredito que ali é mais uma vítima, apesar dele não ter batizado nenhuma igreja, mas é mais uma vítima dessas profecias diabólicas. Fica todos aí na paz do eterno Deus e quem quiser ver essa entrevista do Lázaro, da esposa do Lázaro Barbosa, procura aí, né, nas redes sociais, que vocês vão ver. Quem vê esse vídeo e gostar, dá um joinha aí e se inscreva no canal. E vamos pesquisar, gente. Vamos pesquisar de todas as formas que vocês vão entender que não existe revelação de Deus nessas igrejas evangélicas. Que o único meio de nós conversar com Deus é fazer o que Deus ensinou. Amai a Deus acima de todas as coisas. E amar o próximo como a você mesmo. Como o povo entendeu que é amar a Deus acima de todas as coisas, eles vão aprender a amar o próximo. Amar a Deus acima de todas as coisas. Não é nada disso que o povo faz aí, atrás de igreja, atrás de pastor, atrás de ancião, atrás de templo, atrás de isso, atrás daquilo, não. Amar a Deus acima de todas as coisas, primeiramente, e segundo, amar o próximo a ti mesmo. Como você entendeu o que é amar a Deus acima de todas as coisas, aí sim, aí você amará o próximo como a ti mesmo. Fica todos na paz do eterno Deus.